E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Dessa vez falando num tom um pouco mais baixo, porque já é de noite aqui, então já tem gente dormindo, mas estamos aí para nós gravarmos aí, para estudarmos nosso 12º capítulo do livro de Marcos, tá? Você já conferiu aí a nossa playlist aí no YouTube? Temos uma playlist com todos os vídeos sobre Marcos. Dá uma conferida lá, tá bom? E vamos lá. Marcos capítulo 12, tá? Um verso aí com os seus 44 versos, né? Vamos lá. Bastante interessante. Então, vamos orar? Oremos. Senhor, mais uma vez nós pedimos o teu auxílio para que possamos estudar e compreender a tua palavra da forma que o Senhor deseja, para que possamos viver e pregar. Senhor, nos abençoe neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Bom, capítulo 12 começa com Jesus contando uma parábola, né? O capítulo 11, ele terminou com um embate entre Jesus e os fariseus. E o capítulo 12 já começa com a continuidade desse diálogo, onde Jesus contou uma parábola para os fariseus, que é a parábola dos lavradores maus, né? E de uma forma resumida, a parábola ela quer levar os fariseus a entenderem que eles estão rejeitando o Filho de Deus, né? E eles entendem isso. Eles entenderam que a parábola foi contra eles e por conta disso eles querem matar Jesus, né? Pois bem. E a gente consegue entender assim na fala de Jesus que é como assim, quem rejeita o Filho não ama o Pai de verdade, né? Então dá muito a entender isso, né? Porque os fariseus estavam rejeitando aquele que foi enviado por Deus, né? Então, e eles entendem que essa parábola é contra eles e eles desejam matar Jesus. Enfim, obviamente não conseguem matá-lo, não, né? Não acharam melhor não matar por conta do povo, né? Que ia dar um BO grande, e eles desistem. Ok. Em seguida, do verso 13 até o verso 16, nós temos ali mais um embate dos fariseus e dos herodianos juntos contra Jesus, né? Vale lembrar que os fariseus eles eram judeus, né? Então eles eram contra Roma, e os herodianos eles eram favoráveis a Herodes, como o próprio nome diz, né? Então eles eram de certa forma favoráveis a Roma, tá? E o interessante é que eu tenho um grupo contra Roma, outro a favor de Roma, e esses dois grupos totalmente opostos, eles se unem para pegar Jesus. Isso é muito louco de entender. E aí esses grupos se unem e eles vão mais uma vez tentar pegar Jesus, e eles perguntam se deveriam pagar tributo a César, né? Se Jesus falasse que sim, ele estaria falando contra os judeus, ele estaria falando contra o povo que sofria na mão dos romanos. Se ele falasse sim, ele estava indo contra os fariseus e todo o povo. Se ele falasse não deve pagar, ele estava indo contra Roma. Então qualquer resposta que Jesus desse, ele seria pego. Sim ou não, ele ia sair mal na história. E aí Jesus, ele dá uma resposta fenomenal. Verso 17. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Simples. E mais uma vez, Jesus escapa da armadilha, né? E é incrível como Jesus, em sua sabedoria divina, escapa
da sabedoria, da armadilha, mais uma vez aqui neste capítulo. Então Jesus fala que dê a César o que é de César, dê ao governo o que pertence ao governo, e dê a Deus o que pertence a Deus. E ponto. E ponto. Né? Ok. Bem direto. E essa frase mostra aí que Jesus não queria causar revolução, não queria fazer rebelião, não queria nada disso. Jesus não queria tomar poder nenhum. Né? Jesus não queria se levantar contra Roma. Né? E essa resposta é muito clara. É muito clara. Né? Então, dê ao governo o que é do governo e dê a Deus o que é de Deus. Ponto. Uma resposta pacífica, uma resposta direta, uma resposta sábia. Ponto. Respeitando o governo, respeitando os governantes, né? Sem ferir a Deus, sem desobedecer a Deus. Ali do verso, em seguida, do verso 18 até o verso 27, adivinha? Nós temos mais um embate, agora contra os saduceus, né? Os saduceus contra Jesus. O que destaca dos saduceus é que os saduceus eles não acreditavam em ressurreição e também não acreditavam em anjos, né? E eles chegam para Jesus, novamente para tentar pegar Jesus, né? Jogar uma armadilha para pegar Jesus. E eles propõem ali uma situação envolvendo a ressurreição para ver se Jesus, qual seria a resposta para pegar Jesus de fato. E mais uma vez, Jesus ele responde. A questão aí envolvia o casamento. Né? Uma pessoa que casou com mais de um homem por falecimento. Quando essa pessoa ressuscitar, com quem que ela vai estar casada? Eles perguntaram para pegar Jesus mesmo. Não para saber, mas para pegá-lo. Para agarrá-lo como uma armadilha. E Jesus responde sabiamente, naturalmente. O verso 25. Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Então, em uma resposta, Jesus responde duas descrenças. E Jesus ensina sobre a ressurreição e Jesus ensina sobre os anjos. Eles não acreditavam em nenhum desses dois. E Jesus, em uma resposta, já ensina sobre os dois. Extrema sabedoria. Extrema sabedoria. E fica um ensinamento para nós. Né? Essa ressurreição que realmente vai acontecer na volta de Jesus, mas não como uma vida que foi aqui de casamento, você se casa, você se... Não nessa pegada. E mais uma vez, Jesus escapa da armadilha dos saduceus. Então, lá no começo, Jesus escapou da armadilha dos fariseus e dos herodianos. Agora ele escapa da armadilha dos saduceus. Vamos adiante. Agora, do verso 28 até o verso 34, né, nós temos mais um embate. Agora com os escribas. Né? E os escribas chegam para Jesus e perguntam qual é o maior mandamento. Né? E qualquer que fosse a resposta, se Jesus pegasse os 10 mandamentos e selecionasse um, ele estaria em maus lençóis. Né? Ele ia dar brecha para pegarem ele. E esse aqui é uma das respostas que eu fico mais... eu acho incrível isso, incrível. Porque ao invés de Jesus selecionar um único mandamento e falar sobre ele, Jesus ele fala dos 10 mandamentos, sem citar um. O verso 30, lembra dos 10 mandamentos, eu tenho duas tábuas. Duas tábuas. A primeira tábua, mandamento 1 até o 4. E a segunda tábua, do 5 ao 10. Né? Olha o verso 30. A resposta de Jesus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Incrível! Porque aqui Jesus faz referência à primeira tábua. As duas tábuas dos 10 mandamentos, né? As duas tábuas da lei. A primeira ela se refere do amor a Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, né? O sábado e etc. Todos esses mandamentos da primeira tábua se referem ao amor a Deus. E os da segunda tábua, do 5º até o 10º, se referem ao amor ao próximo. E olha a resposta, a outra resposta de Jesus no verso 31. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus falou que existem 2 principais mandamentos: ame ao teu Deus e ame ao teu próximo. Primeira tábua, segunda tábua. Então Jesus não substituiu a lei. Jesus resumiu em 2: ame a Deus e ame ao seu próximo. Essa é a essência dos 10 mandamentos. E foi isso que Jesus falou. Jesus não substituiu a lei. Jesus resumiu a lei. E isso é incrível. É incrível. O que ele quis dizer aqui? Todas as leis, todos os 10 mandamentos são extremamente importantes. Todas são importantes. Isso é incrível. Agora, vamos analisar um pouco essas 2 respostas de Jesus. Verso 30, o primeiro mandamento que ele destacou, que é a primeira tábua, o amor a Deus. Jesus fala: ame o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Quando eu falo em coração e alma, isso está relacionado com a emoção. Quando eu falo em entendimento, isso está relacionado com a mente. Quando eu falo em força, isso está relacionado na questão física. O que isso mostra? Que a minha relação com Deus, ela é muito mais do que apenas fazer coisas. É muito mais do que fazer coisas superficiais. Ir na igreja todo sábado por costume, orar porque é costume, fazer culto familiar porque é costume, ler a Bíblia como costume. O cristianismo é muito mais do que isso, do que meras ações vazias. O cristianismo envolve o nosso ser por completo, a mente, a emoção, as ações. Nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Grava isso. Você não é escravo de Deus. Você é filho. Viva como um. Deus quer relacionamento com você. Deus não quer meras ações vazias, pobres. Deus quer relacionamento. E o verso 33, o final do verso, diz muito sobre isso. Deus não quer ações vazias. Deus quer relacionamento que levarão a essas ações. Deus se preocupa com a motivação. E a segunda resposta de Jesus, o verso 31, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar ao próximo, já falamos. Mas o que a gente esquece, que a gente não percebe, é: ame como a ti mesmo. Então nós temos que nos amar, né? Nós temos que nos amar. Antes de amar o próximo, eu devo me amar. Não com egoísmo, orgulho, soberba. Mas eu devo me amar como um filho de Deus, né? Fica a lição. Em seguida, nós temos ali Jesus ensinando no templo, né, uma questão sobre o Cristo, o filho de Davi, do verso 35 até o verso 37. E o que eu queria destacar aqui é que no verso 36, Jesus diz o seguinte: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso que Davi falou
está no Salmo 110, verso 1. E olha que interessante que Jesus fala, porque o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Então Jesus fala que as Escrituras são inspiradas por Deus. Jesus está falando que isso aqui que Davi falou e que ele escreveu na Bíblia foram inspirados pelo Espírito. Então, sim, a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus falou isso. Isso é muito interessante. E na penúltima, né, ali do verso 38 até o verso 40, nós temos Jesus ali repreendendo, na verdade não repreendendo, né, mas ensinando, e ele deixa muito claro a sua reprovação aos escribas. Por quê? Porque os escribas, eles eram tudo bonitões, por fora eram impecáveis, eles eram impecáveis nas suas roupas, nas suas orações, exteriormente eles eram perfeitos, mas eles maltratavam os necessitados, eles não tinham olhos para olhar para quem precisava, eles eram egoístas, orgulhosos, vazios. E é isso que Deus não quer. A gente acabou de falar das ações vazias. É isso que Deus não quer. Ações vazias, onde eu sou perfeito exteriormente, mas interiormente eu estou podre. Na frente das pessoas, eu sou perfeito, mas lá dentro, na minha essência, não existe Cristo. É isso que Deus não quer. E é isso que ele repreende aqui mais uma vez. Pessoas que pecam, vivem de uma forma que Cristo não pediu, e para compensar fazem as suas orações, para ganhar ponto com Deus, né? Opa, falhei, agora eu vou compensar. Fazem as suas orações e fazem coisas que teoricamente agradam a Deus, né? Você machuca a Deus e depois você quer agradar. É igual você faz a criança chorar e você dá doce, né? Então resume a Deus numa mera criança, né? Que você brinca com ele, né? Você faz ele chateado, depois você vai lá, você agrada a ele, e não é assim. Não é assim, né? E Jesus censura os escribas, porque por fora eram lindos, mas por dentro eles maltratavam. Não havia religião lá dentro. Por fora, ok. Lá dentro não tinha religião. E é isso o que Deus odeia. E é isso que Jesus censura. E por último, do verso 41 ao 44, novamente usando os escribas como exemplo, né, como os ricos, né, nem os escribas especialmente, mas os ricos, né, usando os ricos como exemplo, porque os ricos levavam as suas ofertas valiosas, quantias gigantescas, e ostentavam. E depois apareceu uma pobre viúva que deu 2 moedinhas. E essas 2 moedinhas que ela deu equivalem. É como se você pegasse aqui o salário que uma pessoa receberia por dia aqui. 1 denário. 1 denário era o valor para 1 dia de trabalho. Pega esse 1 denário e divide por 64. Foi esse o valor que essa mulher deu. E Jesus falou que foi muito mais valioso do que os ricos. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Enquanto os ricos deram o que sobrou. Deus não se preocupa com a quantia em si. Ele se preocupa com o coração.
Deus não quer saber se eu dou muito ou se eu dou pouco. Deus quer saber o meu coração. O que me motiva a ofertar, a doar a Deus? Ele não se preocupa com a quantia em si, mas com nossa motivação, com o nosso coração. Fica a lição. Faça o seu estudo. Deixe que Deus fale com você. E estamos aí dispostos a te ouvir nos comentários também. Vamos orar? Pai, que o Senhor nos ensine todas essas tuas verdades. Que nós possamos vivê-las. E que nós possamos pregá-las quando preciso. Nos ajude a vivermos o cristianismo que te agrada. E que o nosso modelo seja Jesus. Implante em nós os teus ensinamentos, Pai. Nós pedimos a tua ajuda e que exista cristianismo verdadeiro e relacionamento verdadeiro entre nós e o Senhor. Nos mude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com o Papai do Céu. Estamos aqui à disposição de vocês para ajudá-los e apoiá-los. E se liga aí nos outros vídeos, nos textos, nos versos. Instagram, @filhosaluz58. Aqui no YouTube, também no Facebook, Filhos da Luz. E estamos à disposição de vocês, tá bom? Fiquem com o Papai do Céu. Grande beijo, que Deus os abençoe e que sejamos filhos da luz.